Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química e hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto forças intermoleculares, mais precisamente ligações de hidrogênio. O nosso objetivo é compreender as ligações de hidrogênio e os seus comportamentos, o comportamento dessas ligações nas substâncias às quais as ligações de hidrogênio fazem parte. Então, para nós revisarmos a nossa aula da semana passada, eu trouxe 3 tópicos. Nós vamos relembrar as forças intermoleculares, na verdade, nós estamos relembrando já as forças intermoleculares que nós estudamos na aula passada, que foi a dipolo-dipolo, que também a gente chama de dipolo permanente, e essa força intermolecular, essa interação, ela acontece entre moléculas polares. Então, elas precisam ser polares para que essa interação aconteça. E o importante também a gente relembrar que a força intermolecular, ela acontece entre uma molécula e outra molécula, certo? Então, veja só, aqui nós temos as moléculas de HCl. Essa ligação que está aqui entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação covalente, ok? Assim como também essa outra ligação aqui, ó, que está ligando esses dois elementos químicos. Quando essa ligação ela acontece, forma uma molécula. E quando a molécula vai interagir com outra molécula, é que nós chamamos essa interação de forças intermoleculares, ok? Então, esse tracejadozinho que nós estamos vendo aqui, ó, é exatamente a representação da força intermolecular. Então, nós estudamos a força dipolo-dipolo, que acontece entre moléculas polares, e nós estudamos também a força dipolo induzido, que acontece entre moléculas apolares, certo? Então, aqui ó, nós temos, por exemplo, a molécula de cloro. A molécula de cloro ela é uma molécula apolar, porque ela não apresenta polo positivo, por exemplo, e um polo negativo. Todos aqui têm a mesma eletronegatividade, então ela não vai apresentar um polo. Então, quando nós temos a interação entre moléculas apolares, nós temos uma interação do tipo dipolo induzido, ou então chamado também de forças de London, ok? E outra coisa que eu quero relembrar, quero enfatizar com vocês, é a expressão que nós utilizamos, não é? Forças intermoleculares é diferente de ligação intramolecular. A ligação intramolecular é o que está acontecendo entre os elementos químicos, como eu havia falado aqui nesse primeiro exemplo, ok? E já a força intermolecular é o que acontece entre uma molécula e outra, é o que une uma molécula a outra, que é exatamente esse tracejadozinho aqui, ó, que nós vamos representar as forças intermoleculares. Então, aqui é só para a gente revisar o que nós estudamos na aula passada, ok? E para a gente iniciar o nosso assunto de hoje, que é ligações de hidrogênio, eu quero indagar a vocês o seguinte: por que ao se transformar em gelo, a água se expande? Talvez vocês já tenham visto, já tenham tido essa experiência de colocar água dentro de uma garrafa e colocar ela no freezer. E muitas vezes essa água, essa garrafa, ela pode ter até se quebrado, o plástico ter se quebrado. Então, isso acontece porque o gelo se expande. E por que o gelo se expande? Então, a gente pode responder isso baseado em duas respostas, em duas explicações, que a primeira é a densidade e a segunda é a forma como as moléculas elas se organizam, né, no caso aqui do gelo. Mas nós vamos responder, mas para isso nós vamos primeiro entender como é que funciona
a molécula da água, né? Como é que se interage a molécula da água? E tudo isso tem a ver com as ligações de hidrogênio. Então, guarda essa perguntinha porque a gente vai responder ela lá no final da nossa aula. Então, quem são as ligações de hidrogênio, né? As ligações de hidrogênio, elas ocorrem quando a molécula tem uma molécula, então imagina aí uma molécula X e uma molécula Y, certo? Essa molécula X, ela precisa ter um hidrogênio presente nela, certo? E a outra molécula, ela precisa ter um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio. Por que esses três elementos? Porque são os elementos mais eletronegativos. Então, as ligações de hidrogênio, elas vão acontecer entre duas moléculas. Primeiro, elas precisam ser polares, tá certo? Tanto essa molécula aqui, ó, do que vai ter o hidrogênio precisa ser polar, como a molécula que vai ter o flúor, oxigênio e nitrogênio, ela precisa também ser polar, ok? Então, a ligação de hidrogênio vai acontecer entre um hidrogênio de uma molécula com o flúor, o oxigênio ou nitrogênio de outra molécula, certo? Então, a essa interação, nós vamos dar um nome específico de ligações de hidrogênio. Isso, gente, antigamente era conhecido como ponte de hidrogênio, mas atualmente essa expressão ela está em desuso, ok? Então, a gente chama mesmo ligações de hidrogênio, ok? Então, olha só, nós temos aqui o exemplo, por exemplo, da molécula da água, ok? Então, vocês vejam o seguinte, ó, vou pegar essa segunda molécula aqui, ó. Vocês vejam que eu tenho hidrogênio que está ligado a uma molécula de oxigênio. Então, nós já aprendemos que o oxigênio ele tem uma eletronegatividade consideravelmente grande, certo? Então, veja só, eu tenho aqui um oxigênio que tem uma eletronegatividade mais ou menos 3,5 e eu tenho o hidrogênio que tem uma eletronegatividade igual a 2,1. Então, veja que a eletronegatividade desses dois elementos químicos apresenta uma diferença. E essa diferença faz com que essa molécula seja bem polar, seja com a característica bem polar, né? Até a gente pode relembrar aqui o momento dipolo, certo? Que começa a existir aqui entre as moléculas, onde nós temos aqui o vetor, que sempre vai do elemento que tem menor eletronegatividade para o elemento que tem maior eletronegatividade, certo? Então, gente, ó, perceba que aqui eu tenho a molécula do hidrogênio, que ela está ligada a um elemento muito eletronegativo, que é o oxigênio. Então, se o oxigênio ele tem uma carga bem negativa, por ele ser eletronegativo, certo? O hidrogênio vai ficar com uma carga, no caso aqui, bem positiva, por conta dessa eletronegatividade considerável do oxigênio, certo? Então, veja só, esse hidrogênio, ele vai se interligar com um outro oxigênio. Então, ó, ele está com a carga positiva e sempre a gente parte desse princípio que cargas opostas, elas vão se atrair. Então, o hidrogênio com essa carga positiva vai se atrair com o oxigênio da outra molécula de água. Então, nesse momento, a gente está vendo uma interação chamada ligação de hidrogênio. A gente está vendo uma força intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Então, como é que acontece uma ligação de hidrogênio? Quando eu tenho um hidrogênio de uma molécula se ligando a um oxigênio, no caso aqui da água, a um flúor ou a um nitrogênio, certo? E outro detalhe que eu quero que vocês fiquem bem atentos é que esse hidrogênio que vai se ligar aqui ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, ele precisa também estar ligado a um elemento muito eletronegativo,
para que isso faça com que esse hidrogênio fique com a carga bem positiva, tá certo? Então, esse hidrogênio aqui precisa estar ligado também a um elemento muito eletronegativo para que ele se ligue ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, certo? Então, nós conhecemos isso aqui por um macete, que é o H-FON, certo? Então, todas as vezes que você pensar em ligação de hidrogênio, você vai pensar nesse macete que é H-FON, ok? Então, ó, nós vamos ver aqui algumas moléculas onde acontecem as ligações de hidrogênio, ó. Na molécula da água, ok? Onde nós vamos ter um hidrogênio ligado a um oxigênio, interagindo, na verdade. Aqui também na molécula do ácido fluorídrico. Por quê? Porque eu tenho um hidrogênio aqui, ó, interligado a um flúor, ok? E aqui também na molécula da amônia, onde eu vou ter um hidrogênio interligado a um nitrogênio. Tá lembrando do H-FON? Então, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? Então, eu preciso que um hidrogênio esteja ligado a um desses elementos químicos bem eletronegativos, certo? Aí nós temos também aqui, ó, por exemplo, a molécula da amônia com a molécula da água. Então, também acontece uma ligação de hidrogênio, onde eu tenho um hidrogênio ligado a um nitrogênio, ok? Aqui também a molécula da água ligada também, no caso aqui, a amônia, ok? Então, gente, ó, perceba o seguinte, que aqui, para me ter uma ligação de hidrogênio, eu preciso ter moléculas polares, certo? Anota aí. Eu preciso ter moléculas polares. Eu preciso também ter um hidrogênio, só que esse hidrogênio ele precisa estar ligado a um elemento bem eletronegativo, no caso, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ok? E ele vai se interligar a um elemento bem eletronegativo, que vai ser o flúor, ao oxigênio ou nitrogênio, tá certo? Então, essa ligação aqui vai ser uma ligação bem forte, ok? Comparada ao dipolo, ao dipolo induzido, a ligação de hidrogênio ela vai ser mais forte do que aquelas outras duas que nós estudamos, ok? E agora, para a gente explicar, porque ao se transformar em gelo, a água se expande, a gente vai usar aqui as duas explanações que eu havia colocado, que a primeira é a densidade, tá certo? Então, veja só, a água, no estado líquido, ela tem uma densidade de 1 grama por ml, certo? Que é isso? É a massa pelo volume da substância, daquele corpo, ok? E o gelo, quando a água está no estado sólido, que a gente conhece como gelo, a densidade dele diminui. Ele fica com 0,9 gramas por ml, ok? É por isso que nós, quando colocamos gelo dentro da água, a gente vê o gelo, mesmo sendo, sólido, ele flutuando. Por que ele está flutuando? Exatamente por conta da densidade dele. E quando a gente fala em densidade, gente, nós estamos falando aqui, ó, que 1 grama equivale a 1 ml. Quando eu falo que a densidade dele, é de 1 grama, eu também estou dizendo que se a massa dele for de 1000 gramas, isso também equivale que ele tem o quê? 1000 ml. Ou seja, tem 1 litro, 1000 ml, que tem 1 litro, 1000 ml equivale a 1 litro, e também isso aqui está equivalendo, 1000 gramas está equivalendo a 1 quilograma, não é? Que nós conhecemos, certo? Então, nós temos essa associação aqui de unidades. Quando eu falo de densidade, eu estou falando da massa desse corpo no qual da água. A massa da água
dividido pela massa da sua própria substância, né? Do próprio corpo. Então, 1 grama, 1 ml, 1000 gramas, 1000 ml, certo? Então, olha só, nesse caso aqui, quando eu estou falando da água, né? E eu estou também associando ao gelo, os quais têm densidades diferentes, né? Por que que o gelo vai ficar com 0,9 gramas por ml? Exatamente porque acontece uma modificação no volume dessa substância. Como assim, professora? Vamos ver no próximo slide como é que esse volume do gelo vai se transformar, vai se diferenciar. Vamos ver aqui, ó. Isso vai ter uma relação com o formato da molécula, certo? Então, vamos ver aqui, ó, analisar o formato da molécula da água. A molécula da água, ela é triatômica, ela é formada por 3 átomos, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ela também tem uma forma angular, que foi o que nós aprendemos lá na geometria. E ela vai assumir um ângulo de 104,5 graus, né? Por isso que ela vai ser angular, porque ela vai ter exatamente esse ângulo. Então, gente, ó, quando a água, essa molécula da água, ela tá aqui, ó, no estado líquido, perceba aqui, ó, nessa imagem do meio, quando ela está no estado líquido, ela vai se movimentar facilmente. Essas moléculas aqui, essas interações, elas vão se quebrar, elas vão se formar, e assim ela fica todo o tempo nesse movimento de quebrar moléculas e de também formar moléculas, certo? Esse movimento a gente conhece como o movimento browniano, certo? Que foi o cientista que fez esse estudo do movimento das moléculas. No entanto, quando a molécula, né, de água, a temperatura vai baixando, essas moléculas vão ficando estátua, certo? Então, elas vão assumindo aqui uma forma. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho uma molécula de água fazendo interação com outra molécula de água. Que tipo de interação está ligando essas moléculas? É exatamente a ligação de hidrogênio, que o hidrogênio de uma molécula está se ligando ao oxigênio de outra, e assim, ó, elas estão formando aqui um cristal que eu vou chamar esse cristal de hexagonal. Então, veja, ó, que aqui no estado líquido, as moléculas estavam se movimentando de forma muito solta, muito livre. No entanto, quando a temperatura ela vai baixando, então essas moléculas elas vão se organizando de tal forma que ela vai formando esse cristal hexagonal. E veja que as moléculas se organizaram aqui, ó, ficaram estagnadas e ficaram estáveis, certo? E não acontece mais esse movimento. E aqui no meio eu tenho um vazio, certo? Eu tenho um buraco aqui. Então, isso aqui faz com que as moléculas elas tenham um volume maior. Por quê? Porque eu tenho um espaço entre as moléculas. Então, esse espaço é exatamente o volume que acontece na água quando ela está no estado sólido, no gelo, e faz com que a densidade da molécula da água, do gelo no caso, ela venha a diminuir. Por isso que a densidade do gelo fica 0,9 gramas por ml. Por quê? Porque apareceu aqui um volume maior. Por que apareceu um volume maior no gelo? Porque as moléculas se organizaram de tal forma que elas não podem mais se movimentar. Então, fica espaços entre moléculas, entre a organização de moléculas e outras, certo? Então, por isso que a garrafa, né, quando a gente coloca água dentro de uma garrafa e coloca no freezer, né, essa garrafa, ela corre o risco até de quebrar.
Por quê? Porque o volume vai aumentar. E por que aumenta o volume? Exatamente por essa combinação das moléculas, né? Elas vão interagir pelas ligações de hidrogênio e vão fazer com que, esse formato tenha um volume maior, e o volume se dá exatamente por esses vazios que ficam entre as moléculas. Entendido, gente? Então, aqui eu tenho as observações de sempre, que é para vocês não esquecerem de fazer as anotações, né, de vocês no caderno, também de realizar a atividade. Se tiver alguma dúvida, nós vamos retirar essas dúvidas, né, logo na nossa aula síncrona, ok? Então, um grande abraço e até já!